Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Mais do que Finanças. Sou Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui. Hoje no episódio 83 e a gente vai falar de investimentos. Então você que quer começar a investir, que quer entender um pouco mais desse universo dos investimentos que é tão amplo, eu trouxe um especialista aqui que vai tirar suas dúvidas. Esse especialista que já esteve aqui no segundo episódio nosso aqui. Então, para mim é uma grande honra ter ele aqui de novo, porque além de amigo, ele é um grande especialista, eu tenho um grande respeito por ele, já vou apresentar ele para você. Então, antes de mais nada, aproveita agora, inscreva-se no canal se você não é inscrito, clica no sininho para você receber todos os vídeos aqui diários do canal. E se você está no Spotify, não deixa de seguir nossa página aí, porque é muito importante para nós também. Coloca nos comentários qual investimento você faz, se você tem já algum tipo de investimento, se você quer investir, onde você acha que seria legal investir, para a gente interagir com você, vai ser muito importante. Então, hoje estamos aqui com o Rogério Barreto, da NorthX Capital. Cara, é um prazer ter você aqui, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, você sabe que eu estava aqui escutando um pouco você falar e a câmera com certeza pegou, eu me emocionei do episódio 2 para o episódio 83, já me autoconvido para estar no centésimo para frente. Aí sim, com certeza. E assim por diante. Queria parabenizar você aí pelo canal, parabenizar todo o seu time pelo trabalho, pelo lindo trabalho que vocês vêm fazendo. Você, Márcio, é um cara que tem todo o meu carinho e meu respeito. A gente se conhece aí há mais de 10 anos. A gente não entrega o ano preciso para não entregar a idade nossa, exato, né? Exato. Mas assim, é muito prazer estar aqui no seu canal, Mais Que Finanças. Né? Ele tem muito a ver com a minha história, a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, tem muito a ver com investimentos, tá totalmente ligado. Bom, pessoal, falando um pouquinho de mim, eu sou o Rogério Barreto, sou um dos sócios fundadores da NorthX Capital, um escritório de assessoria de investimentos credenciado ao Safra Invest, que é do Banco Safra, um banco com 180 anos de história no mercado financeiro. E assim, ó, a gente conversou desde no primeiro episódio, né? A Gabi estava junto, a gente falou de várias questões ali dos investimentos e tudo mais. E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, como é que é a sua história aí nesses anos de investidor, da assessoria que você tem. Fala um pouquinho aí dessa jornada e daqui a pouco a gente começa a falar um pouco aí dos tipos de investimento que a gente tem, como é que a pessoa pode começar. Então acho que dá pra gente ir por partes aí, meu querido. Perfeito. Falando um pouquinho de mim, Márcio, eu vim de uma família muito humilde, tá? Então sempre batalhei muito duro para poder não voltar para onde eu vim, e sim ter uma condição melhor para ter uma vida digna, tá? Atualmente eu sou sócio do escritório lá, eu já não atuo tanto mais como assessor de investimentos, meu foco é mais para fazer o escritório crescer, né? Então a gente está reunindo novos profissionais, crescendo o time para poder levar soluções financeiras para as pessoas que estão muito mais em bancões, né? O bancão tradicional, onde muitas vezes o cliente está lá só comprando produtos que não fazem tanto sentido com os objetivos de vida que ele tem, tá? Hoje o bancão, né, ele tem uma estrutura que nem sempre entende a necessidade do cliente. E o cliente, muitas vezes, ele também não tem ali um nível de consciência para ele mesmo chegar e falar, eu preciso desse investimento, desse produto, desse acompanhamento. Então, pelo que eu entendi, a sua função ali, o escritório é mostrar o que o mercado tem de disponível para que o cliente seja atendido. Excelente pergunta. Hoje o nosso processo do escritório ele é focado não do banco para o cliente, é o inverso, é do cliente para o banco. Para a necessidade que o cliente tem, a gente vai buscar o produto financeiro adequado para ele investir. E isso tudo, Márcio, ele abriu um pouco minha cabeça uma das certificações que eu tirei, né, dentro desse mundo bancário, que é o CFP, né, que é a certificação de planejador financeiro. Então, ele traz muito esse atendimento 360, onde eu olho para o cliente e entendo. Vamos pegar um exemplo. Eu pego a vida do Márcio. Hoje o Márcio está em uma situação X e ele quer ir para a situação Y. Então, assim, eu tenho que pensar quais são os riscos financeiros que estão envolvidos com essa sua jornada, tanto pessoa física quanto da sua empresa. Quais são os seus objetivos de vida, né? Porque hoje você está com o seu canal e o seu objetivo é fazer crescimento do canal, além dos outros segmentos que você tem de atendimento às pessoas, a reduzir as dívidas bancárias das pessoas. Então, assim, a função do planejador ela é olhar para o Márcio, bloquear todos os riscos ou minimizar esses impactos dos riscos e buscar o quê? Buscar as melhores alternativas de investimento para que você possa realizar os seus sonhos pessoais e profissionais. Top. E isso é muito legal, porque é um conceito que nos Estados Unidos já é muito difundido, né? Então lá nos Estados Unidos, pelo que eu sei,
o profissional, o planejador financeiro, ele é tipo o médico das finanças das famílias lá, né? Então as famílias têm um apoio, né? De um profissional que vai direcionar. Aqui no Brasil ainda não é muito comum, a pessoa busca muito o banco, né? O gerente bancário, que nem sempre ele tem todo esse know-how aí para fazer. Então esse é o caminho aí talvez o futuro da forma de gerenciar essas finanças? Excelente pergunta, com certeza, né? A gente costuma dizer que tudo que acontece nos Estados Unidos, a gente consegue migrar um pouquinho para cá. E nos Estados Unidos, realmente, como você citou, nós devemos ter em torno de... Eu não vou lembrar, a gente está gravando a data de hoje, dia 23 de julho de 24. Deve ter, sei lá, 120 mil profissionais CFPs ao longo do mundo inteiro. Quase metade está nos Estados Unidos. Né? Então, assim, você vê a diferença de onde tem um acompanhamento. E esse acompanhamento, Márcio, ele é importante justamente para auxiliar as pessoas, né? Auxiliar as pessoas a tomar decisões importantes nas quais ela precisa de uma direção, um norte para poder tomar essa decisão, né? O brasileiro, eu costumo dizer muito, eu acho que eu comentei no outro episódio que eu tive aqui, o brasileiro ele tem, por característica, colocar os investimentos todos na mesma cesta, né? Então, exemplo, reserva de emergência, tá lá no CDB com liquidez ou num fundo de investimentos DI do banco. Eu tenho dinheiro para trocar de carro, tá nesse mesmo fundo. Eu tenho um dinheiro para comprar uma casa, tá nesse mesmo fundo. Eu tenho um dinheiro para comprar uma casa na praia, tá nesse mesmo fundo. Então esse é um dos erros das pessoas que eu entendo, que ele quer deixar o dinheiro todo com liquidez, sendo que aquele dinheiro não está destinado para aquilo, né? No planejamento dele. Então, basicamente, faz bem a grosso modo que a nossa orientação para o cliente primeiro passo para qualquer investimento é reserva de emergência. Por que a reserva de emergência? Porque a nossa vida ela é como ela é. Tem imprevistos, tem acontecimentos. A gente é um organismo vivo, ele está se desenvolvendo e tendo impactos externos a todo momento. Então, por exemplo, nós estamos aqui gravando e eu vim de carro para cá. E se eu tivesse batido o carro? Rogério, mas você tem seguro do carro? Tem, mas tem franquia. Então, tudo isso gera um impacto no seu orçamento. Então, a gente está falando de um evento de um acidente, mas pode ser um evento de um plano, de uma situação médica, pode ser um evento de um familiar, pode ser um evento de uma viagem que aparece para você fazer, pode ser um evento aleatório. Então, uma Covid da vida, como aconteceu. Perfeito, uma Covid da vida, uma recessão, né? Muitas vezes que a gente pode ter. Então, assim, eu sou um profissional liberal, eu sou um autônomo, eu dependo daquela renda recorrente para pagar os meus compromissos. Tá, e se não acontecer aquele mês? Eu viro porque eu viro pro banco e falo que eu não pago? Né? Eu viro para você, Márcio, eu tenho um compromisso para te pagar alguma coisa, se eu comprei algo seu e falar que eu não te pago. Então, assim, eu acho que é esse um dos principais pontos que a gente tem que discorrer e trazer com a educação financeira. Eu sei que todo mundo gosta e a gente vai falar, viu, pessoal? Daqui um pouquinho de ações, fundos imobiliários, alguns tipos de investimentos, criptomoeda, mas assim, a gente tem que começar pela base. A base é uma reserva de emergência. Basicamente, Márcio, dentro do nosso planejamento financeiro, a gente tem essa reserva de emergência, ela compreende entre 3 a 12 vezes, e aqui está o pulo do gato, o valor das suas despesas mensais. Não precisa ser necessariamente de quanto você ganha, do seu salário. Não é salário, não é renda, né? Não é isso, é de quanto é as despesas. Então vamos mostrar um exemplo bem aleatório. Uma pessoa que tem um salário de 5 mil reais, só que ele é um cliente superavitário, ele é poupador. Então as despesas dele hoje estão compreendidas de 3 mil reais, 4 mil reais. Então assim, a gente vai multiplicar essa base 3 a 12 de acordo com as despesas. Por quê? Porque a gente tem essa base para poder ele ter essa reserva de emergência. E aí, talvez você ia me fazer uma pergunta, eu vou me antecipar um pouco essa situação. Vai muito. Se você é um profissional estatutário, se você é concursado, se você tem uma estabilidade financeira maior, você vai ter o quê? A menor incidência ali, 3 vezes, né? Se você é um CLT, né, que você tem uma pré-estabilidade ali ou uma estabilidade. Eu já tive em outros podcasts, o pessoal fala uma falsa sensação de estabilidade. Eu até concordo com um pouco. Mas se você for demitido sem justa causa, você tem um fundo de garantia. Então ali umas 6 vezes o valor das suas despesas, ele está adequado para cobrir essas emergências. E para a grande maioria das pessoas hoje no Brasil que são de empreendedores, é um país que está se desenvolvendo nessa parte do empreendedorismo, é uma coisa que eu fico muito feliz, né? A gente fala de 9 a 12 vezes a renda.
Por que está concentrado o maior valor ali nesse pessoal? Porque ele tem o que tem mais risco financeiro. Ele tem um risco... mais, né? Exato. Ele tem um risco pessoal e o risco da empresa. Muitas vezes ele tem vamos supor, ele é um profissional liberal, ele é um dentista. Ele é um dentista com um consultório próprio. Ele é o único dentista do consultório. Se ele quebrar um braço, uma perna, ou pegar um Covid, ficar muito tempo afastado, ele vai ter o quê? Ele não vai ter a principal fonte de renda para pagar as despesas dele. Então, aquele fundo reserva de emergência, ele é para cobrir esses imprevistos, tá? Ótimo. Então é um pouco aí para não... E é muito bom esse ponto que você está trazendo. E assim, é muito cultural do brasileiro ele não ficar ele não dá tanta atenção para esse tipo de investimento básico, porque culturalmente a geração, sei lá, ou a cultura das pessoas é buscar rentabilidade primeiro, né? Então a maior pergunta que eu já vi assim, as pessoas fazendo, qual que é o investimento que dá bom, né? Quanto que dobra meu investimento? O que paga 2-3% ao mês, né? E aí por isso que muitos brasileiros caem em golpe, em pirâmides financeiras, acaba fazendo algum tipo de... que não é um investimento, né? Acaba perdendo dinheiro. Porque às vezes tem uma ganância ali para ganhar um valor a mais e não pensa na base. Que talvez não é muito sexy, né? Não é um investimento que a pessoa tem ali e vê crescendo, mas é o dia a dia, né? O que a pessoa tem que ter para poder se permitir fazer os outros investimentos. Depois que a pessoa montou a reserva, qual que seria talvez o próximo passo que ela poderia fazer? Excelente pergunta. Só fazendo um ponto um pouquinho atrás, as pessoas eles têm que entender que para guardar dinheiro eu tenho que gerar dinheiro. Ótimo. Né? Então assim, eu tenho que gerar riqueza para poder guardar riqueza. Os instrumentos financeiros de qualquer país, do Brasil ou do mundo, que hoje a gente tem, tá muito fácil, né, você investir só no Brasil como no mundo, as fintechs, os bancos digitais trouxe isso, mas assim, eu tenho que gerar riqueza. As pessoas querem fazer o inverso, ele quer gerar riqueza no investimento. Ele é possível desde que você siga uma série de fatores para você investir da forma correta. E aí, você tem que entender que um fator preponderante nesse cenário é o longo prazo. Então, eu convido as pessoas, e aí fica aqui gravado, para descobrirem para descobrirem, no meu ponto de vista, a 8ª maravilha do mundo, que é os juros compostos. Ótimo. Então, quando as pessoas percebem que o longo prazo faz toda a diferença nos seus investimentos, quando ele troca esse mindset, quando ele entende que que esse é o jogo. Estamos na final da Copa do Mundo. Como que eu faço? Não adianta eu dar o drible mais bonito, o chapéuzinho para trás. O que manda num jogo de futebol é o gol. Então você tem que trabalhar para quê? Para você fazer o gol. Respondendo a sua pergunta, excelente pergunta. Aí vai muito do objetivo. Seria fica muito vago a gente cravar aqui, então eu vou discorrer com algumas oportunidades de investimentos que eu acho que vai ficar mais justo para colocar. E aí tem um método americano, inclusive a gente fez um curso há muitos anos atrás, vai lembrar, Os Segredos da Mente Milionária, né? Lá em São Paulo. O T. Harvey. Do T. Harvey, exatamente. Que inclusive é um livro muito bom. Acho que já pode dar a primeira dica do podcast. Exato. Aí. Se você quiser, faça as honras. Com certeza. É um livro que ele desbloqueia muito a questão das crenças sobre dinheiro, né? Então a gente teve um episódio que o Adilson Jimenez do Cortes dos Livros veio aqui e ele fala muito de leitura e tal, e a gente comentou sobre realmente aí o Segredos da Mente Milionária, que é um livro básico, né? Quando a gente fala de finanças, ele tem que estar ali top 5, né? Pelo menos para que você consiga ter uma ideia de mentalidade financeira, porque no final do dia, o que faz o cara ter a disciplina de guardar a grana de uma pessoa que não tem essa disciplina, mas sabe que é importante, é como ele pensa sobre o dinheiro com a mentalidade que ele constrói, né? Então, vou tomar liberdade. Eu queria que você que está nos assistindo agora, comenta aí no comentário do YouTube, do podcast, se você já assistiu, se você já leu o livro O Segredo da Mente Milionária. Tá? Perfeito. Então, assim, comenta aí, marca se você não
você leu, e de repente a gente pode disponibilizar algumas versões digitais para o pessoal que entrar em contato, fizer um comentário. Para mim é um dos livros top 3 que eu acho que todo mundo deve ler, que tem que ter esse destravamento. Então, trazendo um pouco aqui dessa cenário... Mas peraí, então vamos lá. Top 3, qual que seriam os outros 2? Vai ficar para quem ficar acompanhando um pouquinho mais. Ah, beleza. Então se você quer saber, daqui a pouco ele vai contar. Não corre o vídeo não, porque depois a gente vai saber que você correu o vídeo, viu? Brincadeiras à parte, mas a gente vai falar assim. Então assim, eu gosto muito de quando você faz o seu planejamento por potes. Né? Então assim, eu enchi o meu primeiro pote, como a gente falou aqui agora sem ser repetitivo, ele é o pote da reserva de emergência. Esse é o pote que você tem que encher ele, faça chuva ou faça sol. E eu vou fazer um parênteses aqui hoje com uma situação que aconteceu. Hoje de manhã eu fui treinar e a minha personal, a Inara, um beijo Inara, excelente profissional lá de Piracicaba, que me auxilia. E eu perguntei para ela, Inara, você já fez a compra das suas ações e fundos imobiliários do de hoje? Ela virou para mim, eu tive um imprevisto e mudei. Eu falei assim, por que você não resolveu sua reserva de emergência? Você tem reserva de emergência. Então, assim, você tem que ter disciplina nos investimentos. Então, traga essa disciplina para o seu negócio e use da reserva de emergência. Quando eu tiro um pouquinho do pote da reserva de emergência, quando eu repor esse dinheiro, eu devolvo na reserva de emergência e continuo fazendo meus investimentos. É um ponto legal, hein? Essa parte eu nunca ouvi dentro do modelo. Porque isso te disciplina a você ter um número. Exemplo, vamos voltar naquela pessoa que tinha R$5.000 de renda? Né? Vamos fazer uma situação hipotética, vamos criar uma persona aqui só para a gente fazer uma analogia que as pessoas vão entender. Uma prática. É uma prática. Essa pessoa, ele é de repente, vamos lá, um representante comercial? Um vendedor? Beleza, pode ser. Tá, vamos dizer que está muito em prática, porque não sei se vocês têm isso, ultimamente, se não sabe fazer muita coisa, você vai vender alguma coisa, né? Então assim, e mal sabe o pessoal que vendedor, gravem isso, pessoal, coloca no corte aí, hein? Vendedor é a profissão mais bem paga do mundo. Exato. Toda empresa que existe precisa de vendas. Olha aí, uma maneira de você gerar riqueza para a sua pessoa. Então, assim, vamos pegar a persona. R$5.000. Vamos dizer, para não confundir vocês, para não ficar fazendo uma matemática, vamos dizer que essa pessoa ele é cravada. Ele ganha 5 mil, tem despesa de 5 mil. Ele tá fazendo. Vai ter 0 a 0 ali. Tá no 0 a 0, exatamente. Então, assim, para vocês não. De repente, se você pegar o vídeo ou não ver ele completo, você poder entender. Ele é um profissional liberal, ele depende de vendas. Muitas vezes o salário dele da empresa, às vezes nem tem, às vezes é uma ajuda de custo. Ele tem o quê? Comissões sobre as vendas dele. Tá? Então, ele tem R$5.000. Nós recomendamos, então, de R$45.000 de reserva de emergência a R$60.000. Tá? Esse é o primeiro pote que ele tem que encher. Então, se está no 0 a 0, como a gente está falando, ele vai ter que criar uma disciplina de cortar algumas despesas para começar a encher esse pote. Tá? Então, ele encheu esse pote de R$45 a R$60.000 e aí ele vai começar a fazer os investimentos. Tá? Então, é essa colocação. Se ele entrar para o mercado acionário, o mercado de fundo imobiliário, que vamos pensar que essa pessoa está na faixa de 30 anos, é uma pessoa mais jovem, ou seja, tem um horizonte longo para fazer uma poupança, então ele fala assim, enchi meu pote de reserva de emergência, eu quero guardar para minha aposentadoria, que é um assunto que eu gostaria muito de incrementar depois aqui. Ótimo. Ele vai falar o seguinte, eu me organizei, estou poupando R$1.000 por mês e dos R$1.000 eu guardo R$500 por mês em ações e fundos imobiliários. E aí a gente coloca ali na mesma classe de ativo que é renda variável. Aí o que aconteceu? Vamos supor que ele tem 50 mil, entre 45 e 60, número absoluto, R$50.000. Ele tem de reserva de emergência. Chegou um determinado mês, aconteceu qualquer imprevisto com ele. A gente já falou, bateu o carro, socorreu a mãe, teve que fazer um tratamento de dente que o plano não cobriu, não tinha plano, enfim, aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? Ele não sobrou naquele mês os R$500 para ele guardar. Qual que é a indicativa para ele? Não é não guardar. Ele paga o tratamento que ele tem que fazer, ou o que ele tem que fazer. Ele saca da reserva de emergência os R$500, faz o aporte no plano de aposentadoria dele, tá? Porque isso é uma autodisciplina. Vai ficar um gap ali. Ele sabe que aquele pote de 50 mil dele tem que ser enchido novamente. Então, quando ele voltar a ter sobra para ser superavitário financeiramente com os seus ganhos, ele devolve aqueles R$500 ali e consegue fazer os outros investimentos. Então, assim, são pequenos detalhes que fazem a diferença, porque vão gravando aí que ao longo do vídeo, pessoal,
vai ter vários insights e depois, se vocês juntar, tem uma fórmula do bolo do sucesso financeiro. Mas assim, às vezes pode ser um ponto de alguém que está assistindo a gente aqui, que, por exemplo, nesse exemplo que foi bem legal, assim, uma renda média aí de 5 mil, e alguém que tem que construir uma reserva de 50 mil, aí, 45 mil. Só que se esse cara está empatado, ele tem um prazo que ele vai ter que construir, que às vezes não é num ano, vai ter um período que ele vai precisar ter essa disciplina de montar essa reserva. Então, no exemplo que a gente está fazendo aqui, 45 mil reais de reserva, então beleza, o cara vai ter que se ajustar no custo dele ali para ele conseguir guardar um pouco por mês para satisfazer esse primeiro pote. Só que às vezes ele vai ter um prazo de tempo maior, né? Porque vamos imaginar que esse cara guarde 500 reais por mês. Então, para ele fazer esses 45 mil, são vários meses que ele vai ter que fazer. E muitas vezes ele acaba desistindo porque ele é ansioso para querer fazer um outro investimento. Como é que dá para lidar nesse caso? Ele dá para fazer outro investimento? Dá para dividir? O que é mais aconselhável nesse caso? Tudo dá, Márcio. Na verdade, quando a sua colocação foi muito boa. E aí a gente toca numa dor que é muito recorrente quando a gente senta para falar com alguém nesse sentido. Mas nós dizemos o seguinte, qual dor que você quer? Né? Você quer a dor para você do seu difícil ou você quer a dor do que resolve? Né? Então, assim, poder ele pode, porém, ele não pode contar com a sorte. Se nesse período de formação acontece um imprevisto, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Sim. A gente falou aqui há 10, 15 anos atrás, a vida é como ela é, os imprevistos eles acabam acontecendo. Então, as pessoas têm que entender que se ele não vem formando essa reserva de emergência no médio e longo prazo, e ele vai... Se você que está aí em casa não tem a sua reserva de emergência, começar hoje, tem que ter disciplina. A disciplina é algo que vai te fazer o enriquecimento. Ótimo. Então você tem que ter prioridade e disciplina. E aí, aqui tem um parênteses que eu gostaria de fazer. Quando a pessoa se educa financeiramente, e principalmente a gente está falando de uma pessoa, um vendedor na faixa de 30 anos de idade, uma vendedora, né? Pode ser ou ele ou ela, ele tem que entender que ele tem, além da renda média de 5 mil, ele pode ter uma disciplina de aumentar a renda dele, sendo vendendo mais o produto que ele já tem, ou sendo fazendo uma renda extra. Então, assim, tudo é uma disciplina financeira. O quanto eu estou disposto a resolver minha vida financeiramente e sair da corrida dos ratos, que é aquela velha história. Eu produzo, eu gasto, eu pago, eu tenho que ganhar de novo para pagar o que eu já gastei de novo, que o dinheiro não deu, e eu fico naquele ciclo vicioso. Tá? Então, assim, quando essa pessoa faz uma autoanálise, eu sempre falo, se ela cortar algumas despesas dela fúteis, né? E, gente, sei que muitas vezes o pessoal vai falar assim, mas para você é despesa fútil. Não estou dizendo para você cortar 100%. Vamos lá. Se você sair jantar com a sua esposa, com a sua namorada ou alguma coisa, você sai 2, 3 vezes por mês, nesse período que você está formando a sua reserva, que está dando a sua disciplina financeira, você pode sair uma. Se você é solteiro, ou mesmo que você não é solteiro, gosta de barzinho, de balada, e você costuma toda sexta sair pra balada, cara, põe na ponta do lápis, põe na planilha de Excel. Quanto você gasta com isso? Se dentro do mês, se você vai 4 final de semana, vai 2. Então é tudo isso, você começar a ter hábitos. Concordo. Hábitos saudáveis, hábitos que vão te levar para a prosperidade. E as pessoas, infelizmente, não querem fazer trocas saudáveis. Faça uma coisa em casa divertida. Né? Por exemplo, hoje a gente tem um cinema em casa. Então, às vezes, quem gosta de cinema, não estou dizendo para você não ir, gente. Pelo amor de Deus, eu sei que o pessoal acaba exagerando. A internet, infelizmente, ela dá voz, eu acho muito importante, mas as pessoas também vão criticar. Mas eu não estou dizendo para não ir, mas você tem que avaliar. Como eu estou com as minhas finanças? Sempre é uma decisão. Né? Eu costumo dizer que um dos aprendizados que eu tive na vida é que o tempo e o dinheiro, ele se competem. E isso eu acho que vai ficar legal. Eu vou tentar exemplificar. Eu tenho dinheiro para comprar essa garrafa e não essa. Mas beleza, se eu quiser colocar outro dinheiro, eu posso comprar as 2 garrafas? Posso, mas o mesmo dinheiro eu não compro as 2 garrafas. Eu tenho que colocar mais dinheiro. Quando eu começo a colocar mais dinheiro para comprar alguma outra coisa, ele vai faltar. Então, assim, é nesse planejamento, por isso que chama o planejador financeiro, é esse planejamento que é chato, tá? É o que você citou agora há pouco atrás. Não é nada sexy, ele é monótono, né? Não é monótono, né? Ele é chato. Corta aqui, Brunão. É nisso que as pessoas se perdem, ele é chato. Não é algo que dá prazer imediato.
né, para você. A gente quer o prazer imediato, é o consumo. Nós vivemos num mundo consumista. Nós vivemos num mundo onde a gente atualmente está bombardeado por tudo que a gente está, por todos os lados, para ser incentivado a comprar, né, a consumir. E a felicidade, às vezes, ela está vinculada à compra de alguma coisa. E, gente, eu não romantizo a pobreza, tá? Eu acredito que o dinheiro, a riqueza, ele está vinculado a uma melhor condição de vida. Mas até essas melhores condições de vida chegar, eu tenho que ter prioridade e disciplina para poder alcançar os meus objetivos. Então, fechando, Márcio, para a gente dar um conclusivo, é isso. As pessoas não devem fugir disso. É chato. Eu vou demorar 10 anos. Tá bom, e se eu aumentar minha renda? Tudo na vida é como eu posso acelerar esse processo. Perfeito, cara. E assim, você estava falando, me veio 2 pontos aqui para somar aqui no nosso bate-papo. Primeira coisa é que essa é sempre a fala que eu trago para o meu cliente aqui no canal. Quem assiste as outras playlists vai perceber que a gente fala isso. Quer acelerar o processo? Faz uma grana a mais, né? Produz a mais, né? Porque uma vez que você fez a mais e também otimizou de forma inteligente o orçamento, vai fazer sentido. A renúncia que muitas vezes as pessoas têm vergonha de baixar o padrão no primeiro momento e tem que entender que isso faz parte do dia a dia. Se você tem um objetivo muito importante, ele tem que ser, é o preço que tem que pagar. Que eu falo para os meus clientes que assim, são decisões que ou é uma decisão de forma voluntária, onde você tem uma opção, né, de eu escolho o caminho A ou o caminho B, ou daqui a pouco uma decisão obrigatória. Então, eu não quero baixar o padrão de vida, não vou investir. Beleza, se você ficar doente, talvez você vai ter que fazer todas as decisões que você não fez lá de reduzir custo. Por exemplo, já teve vários clientes que chegaram até mim, não quero cancelar a escola, não quero mudar de endereço. Tá bom, aí o cara quebra financeiramente. Vai ser obrigado. Ele vai ser obrigado, porque ninguém vai pagar. Beleza, pode ficar 4 meses sem me pagar que eu sou seu amigo. E aí um outro ponto que é importante também complementar, que dinheiro é emocional. Tem um livro do Thiago Brunet que ele fala exatamente esse tema. E que ele traz que muitas vezes o porquê que a gente não toma as decisões é porque do viés emocional. Então, muitas vezes a pessoa fica com vergonha de dar um passo para trás de trocar um carro. Então, tem um carro totalmente financiado do ano. Por que não ter um seminovo que eu pego, não vou ter uma parcela alta, vou ter uma parcela menor, ou não vou ter uma parcela... O status, né? Exato, o status. Então, o que os outros vão pensar de mim? Às vezes você é obrigado a morar num lugar porque o que os outros vão falar de mim? Eu preciso mostrar valor a todo tempo, saindo nas baladas, mostrar para o mundo ou para a pessoa que está do meu lado que a gente tem que sair para comer comida cara. E às vezes quando você faz um compromisso e dá um passo para trás e paga o preço, né? Então eu vou adiantar o meu processo, é onde o milagre acontece, né? É o pulo do gato. É o pulo do gato, perfeito. Então as pessoas precisam entender quais são as emoções que estão por trás da decisão. Porque às vezes eu vou querer comprar essa água porque tá todo mundo bebendo. Tem um viés emocional. Não, e assim, hoje a gente tem as redes sociais, né? Não te cortando. Não, mas esse assim, alguém vê lá a gente tá falando da água, vê lá alguém, um famoso bebendo água, eu quero beber água também. Exato. Eu vejo um famoso usar uma camisa X ou Y, eu quero usar também. Eu vejo uma blogueira usar uma bolsa, um sapato X ou Y, eu quero também. E eu acho que você não pode se privar, mas tem que se planejar para fazer. Exato. E será que eu preciso mesmo disso? Né? Ótimo. Neste momento, será que a questão do carro, a gente trabalhou muito tempo em banco, né? No banco mais voltado a varejo, e as pessoas dormem abraçadas com o problema. Ele espera o banco tomar o carro dele, ele não se antecipa no problema. Ou seja, você tocou num ponto muito legal. Ele vai passar vergonha do mesmo jeito, de uma pior forma às vezes. Exato. E sendo mais prejudicado ainda. Ele perde a casa dele para um banco, o banco pega de volta a casa dele, e ele vai sofrer do mesmo jeito, da pior forma, do que ele se antecipar ao problema que ele está vendo e baixar um pouco o padrão. Não estou dizendo que ele tem que sair de uma casa, sei lá, pegar de um bairro mais top para o pior bairro. Gente, não é isso. Mas é fazer uma contenção de despesa, fazer um planejamento, tomar uma decisão de forma sábia. Não deixar o problema, o fantasma financeiro te assombrar. Ótimo. Se você espera o fantasma financeiro, ele cresce muito e você não dá conta. E aí eu acho que você citou muito bem a passagem do livro. E aí ele vai mexer com o seu emocional, e o emocional é algo que as pessoas têm perdido muito hoje em dia também. Uma coisa puxa a outra, eu estou emocionalmente abalado, eu faço o quê? Aí eu me perco de vez,
Enfim, aí as decisões são cada vez piores, né? Se eu não me engano, o último dado estatístico de endividamento da população brasileira, a gente tem em torno de 66% da população brasileira endividada. Ele é um número muito alto, mas nós estamos aqui do seu canal e eu fiz questão de prestigiar porque eu acredito na educação financeira. Eu acho que toda a semente que a gente planta, ele um dia vai crescer uma árvore. E se a gente tiver, assim, um ouvinte, um telespectador aqui do canal que ele falar assim, poxa, eu tô nesse ciclo vicioso, eu escutei lá o Márcio e o Rogério falando, eu acho que eu posso mudar, né? A gente vai ficar muito feliz. Já valeu a pena, né? Já valeu a pena por estar aqui, é basicamente isso. Beleza, então faz a sua parte para você continuar aí crescendo financeiramente, né? E aí, beleza, vamos lá agora, então, depois que montou a reserva, agora tá tudo certo. E aí, qual é a segunda classe aí de ativos que você comentou para as pessoas iniciarem? Que talvez aqui no YouTube, principalmente, né? As pessoas buscam esse tipo de informação, né? De quais investimentos é legal, o investimento de bolsa, investimento em fundo imobiliário. Então, discorre um pouco sobre esse tema aí que eu acredito que é muito legal. Eu vou voltar um pedacinho antes de novo, só que assim, a gente acabou falando bastante, a gente focou muito na questão da reserva de emergência e faltou os produtos financeiros da reserva de emergência. Né? Então, assim, hoje, você que está aí nos assistindo, está nos ouvindo onde você está, os melhores produtos para reserva de emergência estão disponíveis em todas as plataformas digitais, dos bancos digitais, os grandes bancos hoje também têm, eles se obrigaram a disponibilizar os melhores produtos para os clientes. Claro que se você chegar lá para o seu gerente de banco, não estou generalizando, mas normalmente ele não vai te oferecer um produto que está focado mais na rentabilidade. Tá? Então assim, a gente tem CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário com liquidez imediata. Tá? Então esse é um produto rendendo no mínimo 100% do CDI. Tá? Então, assim, todos os bancos têm disponível. 99% a 100%, tem esses bancos um pouco maiores, ele não vai pagar 100%, vai pagar 99%, mas assim, 98% ali no limite. Rogério, você falou para ganhar 98% não 100%. Gente, é pouca diferença, mas assim, claro, se você estiver disponível hoje nos bancos, né, para colocar a sua reserva de emergência, CDB, fundo de investimento baseado em renda fixa, tá? Com baixa taxa de administração. Quanto é essa baixa taxa de administração? Para você que não sabe, que está nos assistindo, todo fundo de investimento cobra uma taxa de administração. A taxa de administração para renda fixa é entre 0,30 e 0,50. Então, o teto é 0,50, mas uma taxa legal ali é 0,30, tá? Ou o Tesouro Direto, para quem também é um instrumento do governo, tem liquidez. Ele tem uma liquidez assim, D1, se não me engano, o Tesouro Direto, não vou lembrar de cabeça agora, mas ele tem uma liquidez ali. Ou seja, eu estou aqui com você e a gente resolve negociar um carro e eu quero comprar. Então, hoje nós estamos gravando e eu falo assim, vamos fechar o carro, gostei, quero pagar. Entrei no app do meu banco, liguei para o meu gerente, entrei lá, esse dinheiro está todos esses recursos estão disponíveis para mim poder fazer uma transferência bancária para você e colocar. Esse é o top 3, tem dezenas, centenas de produtos, mas esses são o top 3. Até fica legal, é uma das coisas que eu acho que a gente vai decorrer aqui. Comenta aqui se você queria mais episódios que a gente aprofundasse em algum assunto. Ótimo, tá? Excelente. Então você que está aí olhando, eu quero saber o que é o CDB, eu quero saber o que é um fundo de renda fixa com liquidez ou Tesouro Direto, comenta aí. Eu acho que é uma oportunidade para mim voltar aqui no canal ou para que outras pessoas possam vir no canal e dizer assim, olha, eu ouvi lá e queria aprender um pouquinho mais sobre. Perfeito, maravilha. Comenta aí então. Ótimo, então aí fechamos a casinha do pote da renda da reserva de emergência. Exato. Muito bom. E aí a gente vem para o segundo momento. Aí o segundo momento ele é mais complexo. De novo, a gente está falando aqui agora de uma forma mais ampla, né? Ele não é o ideal, mas para colocar, então a gente vai discorrer. O segundo pote de investimentos, ele é muito voltado para os seus objetivos, tá? Ótimo. Então assim, depende do seu objetivo, eu vou colocar. Então eu posso ter um CDB a médio e longo prazo, eu posso ter uma debênture incentivada que não paga imposto de renda, eu posso ter uma LCI ou uma LCA que tem liquidez com 9, 12 meses, eu posso ter produtos bancários que vai dar uma capilaridade um pouco maior, que são produtos de dívida de empresas. Enfim, eu tenho uma gama de produtos que você pode acessar. Qual que é o adequado? O adequado é você colocar naquilo que faz mais sentido para os seus investimentos. E como eu sei disso? Eu não vou colocar um produto com vencimento desenquadrado ou desencaixado com o prazo que eu quero comprar. Exemplo, a pessoa quer comprar um carro, tu está juntando para comprar um carro.
Qual que é o planejamento dele? Então ele faz uma conta ali, uma conta bem básica, né? Coloca no Excelzinho ali, eu pego uma calculadora normal, então eu consigo, minha capacidade de poupança é X por mês e eu quero comprar um carro Y. Então, se eu guardar aquele X por mês, em tantos meses eu vou conseguir comprar aquele carro. Isso te deu o prazo. Então, você pode chegar lá para o seu banco ou no seu app digital e comprar um mesmo CDB que a gente fala de liquidez, mas agora um CDB pré-fixado. Ou seja, um CDB que tem um vencimento mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, de acordo com o que você vai utilizar o dinheiro. Ótimo, perfeito. Entendeu? Então, assim, aí nisso você consegue pegar lá, não 100% do CDI, mas você consegue pegar 105, 110, se você pegar bancos um pouco mais que não são os convencionais, 115, 120%. E aí tem uma proteção do mercado financeiro que pouca gente conhece, mas é o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, se aquele banco ele der um default, né, naquele produto e não pagar, esse fundo garantidor repõe para você. Então você pode buscar melhores oportunidades até o limite máximo de R$250 mil por emissor, por banco, no máximo de 1 milhão por CPF, tá? Porque você está garantido. Então eu posso, entre aspas, arriscar um pouquinho mais, porque eu tenho esse mecanismo do sistema que me protege. Porque se você fizer uma conta, Márcio, eu colocar para 3 anos em 100% do CDB e colocar a 120%, ele vai dar uma boa diferença, que é a que a gente está falando dos juros compostos. Então, é isso que a gente estava falando lá atrás, fazendo o link que a gente falou. Não coloque todos os seus investimentos na mesma cesta. Diversifique esses investimentos. Não tenha medo. Ah, Rogério, mas e se eu puder comprar um carro com 2 anos, não 3? Porque a persona do vendedor começou a vender mais. Tudo bem. Então coloca o seu investimento não para 3 anos, coloca para 2. Vai dar 110%, 108% do CDI, mas vai dar mais. Então eu consigo fazer esse planejamento. Tá? Então, e é importante você ter essa... porque às vezes a pessoa, mas vai dar pouco. Mas qualquer valor que você buscar rentabilizar ali, desde que cumpra a estratégia, faz sentido, né? Totalmente. Porque essa talvez é um modelo de mentalidade que o rico, mentalidade rica, tem, e mentalidade pobre não. Que o rico, ele valoriza cada centavo que ele tem ali, ele dá atenção para aquilo e o pobre não liga. Ah, é só R$5, é só 2%. Não, cara, no final das contas, essa diferença que no longo prazo que vai fazer você ter mais uma reserva maior do que outras pessoas. Exatamente, é deixar o dinheiro trabalhando para você. E você tão importante quanto você ganhar o seu dinheiro é você pagar menos impostos. Então quando eu tenho prazo, eu tenho uns produtos que são isentos de imposto de renda. Porque o CDB, que ele rende lá 100% do CDI de liquidez, ou o CDB pré-fixado que vai render um pouquinho mais, tá? Ele tem a incidência dos impostos, né? Que é a alíquota de 22,5% chegando a 15% para quem ficar mais de 2 anos. As LCIs, que é a letras de crédito imobiliário, as LCAs, que é a letra de crédito do agronegócio, os CRIs e os CRAs, certificado de recebíveis imobiliários e certificado de recebíveis do agronegócio, eles são incentivados. Ou seja, eu tenho uma taxa específica para poder comprar, para receber, ela é isenta do imposto. Então você tem que fazer a conta inversa para você entender. Se nesse investimento aqui eu vou ganhar 11% líquido e no outro eu ganho 12% bruto, qual que rende mais no final? É simples. O que tem imposto de renda você desconta. Se o prazo for superior a 2 anos, a alíquota máxima mínima que é 15%. E você faz o comparativo. Então, às vezes, uma taxa menor num produto isento, ele quer dizer mais rentabilidade para o investidor. Exato. Tá? E aí, real ali. Isso. E só para colocar, muitas vezes as pessoas têm... Depende do tempo que você vai assistir esse episódio, ele fica gravado, você tem que tomar cuidado que... A questão de comprar um produto pré-fixado, só para dar essa ressalva, se você está com um viés de subida de taxa de juros, e aí acompanhar mercado mesmo, acompanhar aqui o Mais Que Finanças, né? Então fica ligado nos próximos episódios para você entender se é o momento certo de você comprar um produto pré-fixado ou não. Então acho muito importante aqui, acho que até fica a dica para mim trazer mais... Vim mais vezes, tô me convidando bastante, hein, cara. Ou trazer outras pessoas, né? Só para vocês entenderem. E aí eu acho que a gente vai chegar num assunto, Márcio, porque eu acho que a gente vai guardando aqui mais pro meio, pro final, que é um assunto que eu acho que as pessoas gostam mais, né? Tá mais na moda. Eu acho que é um dos assuntos que eu particularmente gosto muito, que é investimento em ações, em fundos imobiliários e em criptomoeda, tá? Então, de novo, voltando lá para a estaca zero. Reserva de emergência, é o primeiro potinho. Ah, Rogério, posso investir em ações sem ter reserva de emergência completa? Gente, você pode tudo. Só que você está fazendo uma má gestão de risco.
né? E isso eu aprendi trabalhando em banco. Por que banco ganha muito dinheiro? Por que banco entra crise, sai crise, entra governo X, entra governo de Y, direita, esquerda, ele ganha muito dinheiro. Veio a crise do Covid, ganha muito dinheiro. Porque ele faz uma coisa que eu gravei para mim e quero compartilhar com vocês. Ele faz uma boa gestão de risco. Né? Então, assim, poder, gente, vocês podem tudo. Agora, eu devo fazer, é o melhor caminho? Às vezes vai acontecer de alguém que comprar antes de suprir o pote da reserva de emergência. E nunca acontecer nada, ele não precisa usar aquela reserva de emergência. E vai acontecer de alguém que tiver um problema no meio do caminho. E aí você às vezes compra uma ação, ou um fundo imobiliário, ou até uma criptomoeda, assim como o Bitcoin, que é o mais famoso. E aí ele se vê numa emergência, uma emergência familiar, médica, alguma coisa urgente. Ele não vai deixar de atender aquele socorro próprio, ou para um familiar ou para um terceiro, e vai acabar vendendo. E aí nisso ele pode vender um ativo com um grande prejuízo. Tá? E aí é onde a pessoa tem aquela velha frase, né? Arriscou na bolsa, né? A bolsa é um cassino, né? Porque sobe e desce. E na prática foi má gestão de risco. Não dos pontos é uma gestão de risco. Exato. Então, assim, muito bom. E aí, qual que é o ponto, então? Esse mercado, né? Como é que a pessoa pode estudar um pouco mais sobre isso? O que ela tem que saber para poder começar a virar um pouco a atenção para esses tipos de investimento que são tão importantes dentro de uma carteira aí, bem estruturada como você está falando, que pode ajudar ela até a aumentar a rentabilidade aí no médio e longo prazo? Ótima pergunta. Hoje, os principais bancos aí que a gente conhece, eles fornecem cursos gratuitos. A gente também tem a B3, que é a Bolsa Nossa Brasileira, ela também fornece vários cursos gratuitos, a CVM, o Banco Central. Então, assim, hoje a gente tem muito conteúdo. Eu costumo dizer que a gente fez uma passagem de bastão. A gente veio de uma época, há 10, 15 anos atrás, que a gente tinha pouca informação. As pessoas, eu sou da época que se você precisasse, na minha adolescência, de uma informação, você tinha até a biblioteca municipal, né? Eu tô entregando a idade, né, gente? Mas tudo bem. Você ter a biblioteca municipal para ler um livro, para poder entender, era um jornal. Hoje a gente é bombardeado por assuntos, seja ele no Instagram, no TikTok, no YouTube. Tem muitos canais bons, muitos mesmo, canais sérios, assim como o Mais Que Finanças, né? Eu gosto muito do conteúdo que vocês postam, porque eu sei da seriedade. Mas assim, e também tem os cursos que você pode fazer que são gratuitos. Então você que está aí em casa nos assistindo, nos ouvindo, pode procurar. Depois eu acho até legal, acho até uma ideia, a gente pode colocar na descrição do vídeo. Os links aí. Os links de algumas instituições para as pessoas podem fazer esse curso gratuito. Eles são cursos altamente didáticos e ele tem muito esclarecimento sobre esse mercado financeiro de investimentos, inclusive de ações, que é um dos assuntos que eu sei que hoje as pessoas querem muito investir em ações. Muito bom, muito bom. E fundo imobiliário, qual que é a metodologia? Porque muita gente às vezes fica meio em dúvida, né? Se vale a pena investir em imóvel físico, né? Ou fazer o investimento em fundos imobiliários. O que você pode falar sobre esse assunto? Excelente pergunta, e eu gosto de pegar a estrutura assim. Antes de eu comparar o imóvel físico com um fundo imobiliário, eu costumo dizer da acessibilidade, tá? Então, assim, qual que é a diferença? A primeira diferença de um fundo imobiliário para um imóvel físico é você ter mais acesso. Então, para você que está aí nos assistindo, está nos ouvindo, aí você consegue investir em fundos imobiliários com base 10 a partir de R$10. Né? Então você entra no seu home broker da corretora, você pode entrar no seu banco, você pode fazer uma compra. Então você começa a ser sócio de um pedaço de um imóvel, né? De um pedacinho do imóvel a partir de R$10. Quando que para você comprar um imóvel físico, você teria de juntar um dinheiro, financiar, pagar juros. Então assim, esse é o primeiro ponto, porque eu vejo muita gente, Márcio, fazendo um comparativo. Vale a pena imóvel físico, vale a pena FI. Eu acho que assim, a gente tem que dar um passo atrás. Tem que entender que eu não sou pró um ou pró outro. A gente tem que começar a entender a acessibilidade. Na minha realidade, de novo, a ideia perfeita, acabei de juntar minha reserva de emergência. Qual que é a primeira coisa que eu consigo fazer? Eu consigo comprar um imóvel físico ou comprar um fundo imobiliário? Ótimo. Então, assim, isso fica no ar uma situação. O fundo imobiliário, eu sou um apaixonado por fundo imobiliário porque ele dá para você a possibilidade de ser um pequeno dono de um grande negócio, né?
Então, assim, Ótimo. você consegue, antes de você ter que juntar uma baita de uma grana, sei lá, 100, 200, 300 mil reais para ter um apartamento, para ter um imóvel, depende do seu foco, se é gerar renda ou se é morar, você consegue com menos dinheiro, você consegue já investir no imóvel. Como que é a metodologia de um fundo imobiliário? Basicamente, ele é um grupo de pessoas, é um condomínio, tem um gestor que faz isso, que junta 100 reais seu, 100 reais meu, 100 reais de fulano, 200 de ciclano, 300 de outro, 500 de outro, junta, compra o imóvel, faz a administração, aluga esse imóvel, recebe o aluguel, paga todas as despesas, água, energia, internet, cobra a taxa dele, porque ninguém trabalha de graça, cobra a taxa dele e distribui, ele é obrigatório por lei, distribui 95% da sua receita para os cotistas. Então, você tem uma maneira de você ser um pequeno dono de um grande negócio através de um fundo imobiliário. E aí, muita gente fala assim, mas tem a taxa. Gente, se você tiver um imóvel próprio, você não vai ter que colocar numa imobiliária para fazer para alugar. Então, pensa que o fundo imobiliário, o gestor de fundo imobiliário, é como se fosse a imobiliária trabalha para você. Ele vai cobrar uma taxa bem menor do que a imobiliária ainda, né? É líquido de imposto de renda os dividendos. Na data que a gente está gravando hoje, eu acredito até que não vá tributar, mas assim, vira e mexe, mexe o governo ele quer buscar mais receita. Então, assim, na data que a gente está gravando hoje, né, julho de 24, eles são isentos. Então, é o que eu falo. Antes de eu julgar se ele é melhor ou pior, eu costumo dizer de acessibilidade. E aí, o fundo imobiliário, ele é separado por classes, né? Eu tenho o fundo imobiliário de tijolo, que é esse tradicional que a gente citou agora, que junta o dinheiro das pessoas, compra o imóvel, tá? Eu tenho um fundo imobiliário de logística, que ele investe em galpões logísticos. Eu tenho um fundo imobiliário de papéis, que ele investe em dívidas de empresas. Eu gosto muito de um exemplo assim. Um exemplo de fundo de papéis. As incorporadoras, que hoje tem várias por aí na sua cidade, não sei de onde você está nos ouvindo, nos assistindo, eu acho legal, eu queria fazer mais uma chamada. Comenta aqui nos comentários, né? Da onde está falando? A gente gostaria de saber qual a abrangência que a gente está chegando, né? Qual cidade do Brasil você está falando, ou você está falando fora do Brasil, né? Às vezes o Mais Que Finanças está expandindo fronteiras. Pô. Comenta aí, por favor, a sua cidade para a gente poder saber de onde está falando. Então, assim, dependendo da sua cidade do Brasil, a gente tem muitas incorporadoras. O que é incorporadora? Aquela que vai fazer um prédio, um empreendimento, tá? Então, você vai lá comprar, as pessoas vão comprar um apartamento, ele tem aquele famoso financiamento direto com a imobiliária, de financiamento direto com a construtora, tá? Então, ele vai lá, ele quer um apartamento que custa, sei lá, 200 mil reais, aqui em Jundiaí é um pouco mais agressivo o valor, então, mas ele custa, sei lá, 300 mil reais. Então, só que nunca o banco financia 100% do imóvel. Então, às vezes ele financia só 80%, que é o padrão. E aí, para facilitar, como o prédio vai passar por uma construção em 3 anos, ele fala assim, Márcio, você quer comprar o meu imóvel? Quero. Então, você vai dar uma entrada X, você tem que dar aqui 60 mil. Né? Que seria os 20%. Você fala assim, beleza, eu tenho 10, 15, 20, meu fundo de garantia e tal, mas eu não tenho 30 mil. Você fala, beleza. Então, como a obra é 3 anos, você vai parcelar para você aqui essa dívida para quando a obra ficar entregue, você for assinar com o banco e entregar e financiar, você já pagou. E a construtora, ela não consegue fazer aquele fluxo muitas vezes sozinha, depende do tamanho dela, vai crescendo. Ela pega aqueles direitos recebíveis que ela tem do Márcio e vende para um fundo imobiliário, porque tem uma taxa de juros embutida ali. Então, isso é o que o fundo imobiliário é um exemplo bem prático, um dos exemplos práticos de um fundo de imobiliário de papel. Então, basicamente, a gente tem essas classes. Tem a classe do híbrido, que é um misto de papel e misto de tijolo. Então, basicamente isso. Então, quando você olha para o fundo imobiliário, você tem essas classes, tá? E aí, quando que eu vou analisando o fundo imobiliário? Outra coisa que a gente vai deixar na descrição do vídeo, alguns sites, a gente vai dar o crédito aí para alguns. Eu vou deixar 3 sites, eu vou falar aqui, vou deixar os créditos, onde você consegue buscar informações de forma gratuita, né? Você consegue buscar informações sobre qual a cotação desse fundo imobiliário, se ele é tijolo, se ele é logística, se ele é papel. Se ele é tijolo, quais os prédios, quais os galpões, quais as empresas que estão lá, para quem ele está alocando, para qual que é o contrato, se é o contrato atípico, se não é, se é um contrato com garantia fiduciária, se tem algum contrato. Então lá, eu vou citar assim, os 3 que eu gosto muito, que chama Fundamentos, é o primeiro, né? Depois tem o Status Invest, que eu
que eu acho bacana, e tem o Investidor 10. Depois a gente vai deixar na descrição do vídeo para você que quer começar sobre fundos imobiliários. Então, para tem um também que é o Funds Explorer, não é? Funds Explorer, muito bom também. Então lá você tem as informações do fundo. Então, se ele é de tijolo, se ele é de logística, se ele é de papel, se ele é híbrido, se ele for de tijolo, quais são os empreendimentos que ele é dono, né? Se ele for de papel, qual dívida, para quem que ele está fazendo, de quem que ele está pegando a dívida, qual que é a dívida, se ela é um high yield, high grade, se ela é um high yield, ela busca mais taxa, mas ela tem mais risco, se ela é um high grade, é um investimento mais como é que se fala? Conservador? Não é conservador, ele é mais é um crédito mais refinado, é um crédito de mais confiança, tá? Então esses sites você consegue entrar lá, você consegue abrir, eu acho que muito legal você começar a explorar esse mundo, começar a entender, são de formas, saber, poxa, eu tô colocando meu dinheiro aqui no HGLG11, que é uma sigla, todo fundo imobiliário ele é regido por uma sigla. Quais são os ativos, quais são os galpões, as empresas, os prédios que tá lá? Aonde tá? Ele tem prédio na Faria Lima, ele tem na Paulista, ele tem aqui na cidade que você... até por curiosidade, será que tem fundo imobiliário na sua cidade, né? Na sua cidade, se ele tem um galpão, algum empreendimento, né? Todas as grandes redes, normalmente, eles desimobilizam, né? Eles não estão imobilizando. Então, você pega todas as grandes redes de varejo no geral, de supermercado, Carrefour, Açaí, Pague Menos, todas essas grandes redes, os galpões logísticos que faz a distribuição, todos eles normalmente são de fundos imobiliários, tá? Perfeito. Então, eu acho importante, quem quer investir, eu sempre falo, dá um passo atrás. As pessoas estão muito preocupadas com a rentabilidade. Ela é importante, mas não é um fator decisivo para você investir. E acrescentando o que você está falando, é muito legal. Por exemplo, ninguém sai do nada. Imagina que você tem dinheiro na conta, você olhou um imóvel e fala, vou comprar. É meu. Tá aqui, quanto você quer? Eu quero 500 mil. Tá. Ninguém faz isso. O que você faz normalmente quando você vai comprar um imóvel fixo? Você olha o ponto, você vê a rua, você vê se a segurança é bom, se o vizinho não dá problema, a documentação se está em dia, se não tem nenhum problema jurídico ali que pode te prejudicar. Impeditivo, né? Algum impeditivo. Processo. Você olha num geral para saber se o ponto é legal, se a região é boa, se a cidade onde você está comprando imóvel tem ali expectativa de crescer, se o bairro ali é bom ou não. E por que você não vai fazer isso no investimento financeiro, que é um fundo imobiliário? Então, muita gente quer só replicar o que alguém falou. Rogério falou essa sigla aí, eu vou comprar esse sigla porque ele falou. E na prática, se você não olhar lá e falar, eu não me vejo dono de galpão logístico. Mas eu acho legal shopping. Exato, a gente não falei muito bem falar de shopping. Eu acho legal o shopping. Ou melhor, eu quero um lugar... de papel que compra vários lugares, porque aí está bem diversificado ali, não tem risco, ou o risco é menor dentro da estratégia do fundo. Então é entender, é estudar, né? Então pessoas que sabem gerenciar o dinheiro, precisa estudar para isso. Então, se você está investindo, também tem que estudar minimamente para, até na hora de conversar com um assessor, na hora de você olhar as notícias de economia, saber o que está acontecendo. Beleza, os juros vai subir. Isso é bom ou é ruim para o fundo imobiliário? Os juros vai cair. Isso é bom ou é ruim para o fundo imobiliário? Então, como me afeta isso no dia a dia? Porque, por exemplo, eu faço live ali nas dívidas bancárias falando do Boletim Focus, que são os indicadores financeiros. Muita gente nem dá atenção para isso. E ali está falando uma projeção, né, uma expectativa do mercado para o que pode acontecer no futuro, que vai impactar no meu dinheiro no dia a dia. Só que o brasileiro não é muito embasado para isso, né? Você falou uma coisa, eu lembrei de uma coisa, não sei se é muito fora de contexto, mas assim, às vezes a gente está em roda de amigos, alguma situação assim mais nova, e aí a gente fala que a tradução do dólar, o dólar subiu, e aí eu falo assim, eu não vou viajar, eu não compro nada em dólar, não me importa. Gente, tudo é dolarizado, né? O petróleo, os produtos importados. Então a gente está aqui falando, o dólar não importa. Importa sim, tudo que você utiliza, tudo que você compra é impactado essa inflação. O dólar ele tem total impacto. Tem então, empresas que têm dívidas em dólar, então se aumenta a dívida dela, ela vai ter que repassar o custo. Que repassar o custo. Exatamente. Então, assim, a gente... Não estou dizendo para você virar um expert do dia para noite. Exato. Eu acho que, tipo assim, tudo é começar. Quem uma jornada de 1000 passos começa pelo primeiro. É você entender, querer saber e buscar aquelas informações que são pertinentes para você. E a grande dica do fundo imobiliário é assim, não só do fundo imobiliário, como uma das ações. Eu acho que é você saber o que não comprar.
Entendeu? Você já começa, porque todo mundo quer saber o que comprar. Então, assim, e o que eu não quero comprar? Eu não quero comprar um fundo imobiliário que ele é monoativo. O que é um fundo imobiliário de monoativo? Ele tem só um único imóvel lá na carteira dele. E isso a gente fala que é um risco maior. Porque se aquele inquilino está alugado lá, sai, o fundo imobiliário que às vezes dá alguns centavos ali por mês por cota, ele vai a zero até alugar para outra pessoa. Ou se atrasa, né? Ou se atrasa. Também. Então, quando você tem a carteira que você pode entrar nesses sites que nós comentamos e você olha lá o portfólio daquele fundo imobiliário, você consegue entender se sabe aquela analogia que você falou muito bem? Se eu tivesse dinheiro, pessoa física, eu compraria esse imóvel? Eu seria dono desse imóvel inteiro? Seria. Pô, então eu posso ser o pequeno dono desse negócio. Então eu posso comprar essa cota porque se eu, pessoa física, faria. Às vezes você está aí na sua cidade, gosto muito do exemplo do Atacadão, do Açaí, que são redes varejistas de consumo de mantimentos, de hipermercados, que todo mundo vai no dia a dia. Então assim, você seria dono de um supermercado, de uma estrutura física, de um Açaí, de um Carrefour, de um Pague Menos, de um Pão de Açúcar? Seria. Tem fundos imobiliários que você consegue ser dono. Então você consegue ser dono de novo, com um pedacinho. Então você começa a sua vida sendo dono de um pedacinho de um fundo que é dono daquele galpão logístico, daquele empreendimento, daquele prédio. Você que está em São Paulo, aqueles prédios gigantescos na Faria Lima, ali na Paulista. Então a maioria deles, ou se não for a totalidade, eles estão em fundos imobiliários. Então você pode ser um pequeno dono daquele grande negócio. Muito bom. E eu acho que para a gente finalizar o tema aqui do fundo, é legal falar da rentabilidade dele, né? Que você pode ganhar de duas frentes, né? Que é com a valorização e com o rendimento. Exato, fala um pouco disso. O fundo imobiliário, quando você entra, você tem... Primeiro que ele é um fundo fechado. O que quer dizer isso? Eu não posso chegar lá vamos supor que é um fundo de shopping, como eu tinha esquecido e o Márcio lembrou bem. Aí eu comprei algumas cotas do fundo de shopping. E aí eu preciso do dinheiro. Vamos supor que não foi aquele cara que não se planejou, Márcio, mas a gente estava falando. Exato. Eu preciso do dinheiro. Eu chego lá no shopping e falo assim, eu quero me dar uma porta aí, dar um negócio aí que eu não quero mais ser dono desse pedacinho aqui. Não é assim. Então, fundo imobiliário, todos eles... Bati aqui. Fundo imobiliário, todos eles são constituídos em condomínio fechado. Então, quer dizer isso? O fundo imobiliário, eu compro aquela cota, o fundo não tem a obrigatoriedade de recomprar aquilo. Ah, Rogério, mas então como é que eu pego o meu dinheiro de volta? Eu posso revender ele para uma outra pessoa, para uma outra empresa. E a liquidez do fundo, se a gente buscar fundos líquidos, né, que a maioria são, você consegue revender no seu home broker. Né? Você vende, você não sabe nem para quem você vendeu, é para uma outra pessoa, mas pelo home broker do seu banco, da sua corretora, você consegue fazer compras e vendas que você não sabe nem para quem que foi. Rapidamente. Né? Rapidamente. Minutos. Então a gente tem lá a rentabilidade com a valorização do patrimônio e você tem a rentabilidade com os dividendos, que são os aluguéis. Basicamente é isso. Ou para os fundos de papéis, com os juros que são pagos para aqueles clientes que vão liquidando os títulos ali que tem dentro daquela carteira. Então assim, coloquei uma cota. A tendência dos imóveis físicos a médio e longo prazo é se valorizar. Só que você não vê essa valorização tão rápida, esse crescimento. Às vezes você vê um pouco mais por um momento de mercado, mas você não vê com uma constância. Até porque você está aí na sua casa, a sua casa é própria. Você não fica todo dia, quanto vale minha casa? Né? Quanto vale? Então, periodicamente, esses fundos imobiliários são donos de grandes empreendimentos, ele faz um estudo, ele faz uma atualização e essa cota tende a crescer. Né? Valorizou, às vezes eu tenho um shopping que está dentro do fundo imobiliário que está indo muito bem, né? Que está tendo mais procura, tem valorização. Então esses imóveis, assim como no imóvel que você compra no seu dia a dia, dentro do fundo ele tende a valorizar e ver essa cota crescendo. Claro que eu estou falando do fator mais básico, tá, Márcio? Tem muitos fatores que agora o mercado... Fator especulativo ali. Tem a questão especulativa que oscila mais. Então eu estou falando do funcionamento. Perfeito. Né? Eu acho que é importante as pessoas não quererem entender é importante entender, mas entender o racional. Ótimo. Eu acho que o grande importante de um fundo imobiliário é você desmistificar esse racional de como funciona. Ótimo. Porque aí você começa, quando você aprende como funciona, você começa a tirar suas próprias conclusões. Ótimo. Assim como você citou, se eu chego para comprar essa casa, eu compro ou não compro? Eu vou perguntar para alguém, eu vou me informar, eu vou entrar na região, eu vou também pesquisar no fundo imobiliário, qual que é o problema? Ah, Rogério, mas eu moro aqui no sul do país,
E eu estou vendo um shopping de fundo imobiliário, um fundo imobiliário aqui, um shopping que investe em São Paulo. Gente, dá um Google, você consegue ver, saber se aquele shopping está bem localizado, se tem uma boa frequência. Você consegue entrar no Google para saber se o pessoal fala bem ou mal daquele shopping. Né? Hoje, de novo, a gente falou no começo aqui, o que não falta é informação. A gente tem excesso de informação, a gente não sabe tratar as informações. Então, assim, a grande dica do fundo imobiliário é não comprem, porque nós não recomendamos fundo imobiliário que tem um único ativo. Nossa, Rogério, mas é um ativo muito bom. Ele está maior risco. Então, assim... Contando até vou falar um exemplo bem prático, né? Na época que eu comecei a conhecer fundo imobiliário e comecei a fuçar mais sobre isso, lá no escritório a gente falava bastante, né? Tinha uns meninos lá, o Bruno, o Felipe, e aí o Bruno tava assim, ó, cara, tem um fundo aqui que tá pagando mais de 1% ao mês, né? Pra quem sabe é uma boa rentabilidade. Isento ainda, né? Isento. Nossa, que top esse aqui. Vou comprar. Aí antes, mas vamos dar uma olhada. Cara, era um fundo no Rio de Janeiro que o único imóvel era numa região ali... Macaé. Em Macaé. Que prestava sempre a Petrobras. É esse aí mesmo. A Petrobras, se o dia para noite cancelou, cortou com o contrato, não tinha mais. Exato. E aí o que aconteceu? A gente olhou, tinha as informações lá dentro do programinha aqui, do site que o Rogério falou, informação aos cotistas. Ó, informamos que a partir do mês tal, a Petrobras, que é a única inquilina aqui do fundo, vai sair. Ou seja, aquele 1% ia a zero. Poderia ir alguém lá que pagasse até mais que a Petrobras, mas quanto tempo vai demorar? Então, naquele dia a gente falou, opa, aqui é perigoso. Olha, não vamos investir. É importante da gente entrar... nos comentários vai estar fixado aqui, não sei se dá para fixar muita informação, né, Márcio? Mas vai estar lá pelo menos 3 sites que a gente recomenda que essas informações são públicas, tá? Você entra no site, você consegue essas informações, quais são os contratos, o que não são, se não é monoativo, para você não cair nessas ciladas. Exato. As pessoas, normalmente, do fundo imobiliário, que é o que mais paga. E não estou dizendo que você está errado. Você tem que tomar alguns cuidados. Tem muito produto que paga bem, muito fundo imobiliário que paga bem, que tem uma boa gestão de risco, né? Que tem uma diversificação. Então, só tem que tomar esses cuidados. Exato. Então, assim, eu acho que... tudo que reluz é ouro, né? Tem Exato. que tomar cuidado ali, que tem ouro também, mas também tem... E você tocou num ponto bom, também não vamos demonizar, né? Tem muito ouro no fundo imobiliário também, gente. Tem muita gente que hoje o fundo imobiliário completa a renda dessa pessoa. Então, essa pessoa foi acumulando dinheiro no longo do tempo e esse fundo imobiliário, ele já faz... Desculpa, esse fundo imobiliário completa essa renda da pessoa e ajuda muito, Márcio, porque é a questão dos juros compostos, né? Eu tenho uma renda já de fundo imobiliário de 200, 300 reais por mês, 400 reais por mês, que eu não uso, eu vou comprando mais cotas, né? E o fundo imobiliário tem essa mística, né? Você começa, no comecinho você compra balas, né? Depois você começa a pagar uma conta de luz, uma conta de água, daqui a pouco você vai ver os rendimentos que você está aqui sem fazer... fazendo outras coisas, não vou dizer sem fazer nada, mas fazendo outras coisas que o rendimento está pagando essas suas despesas. Exato, que aí é a famosa dependência financeira ali sendo iniciada, né? Muito bom, cara. Foi uma aula aqui. Você gostou das abordagens aqui, as explicações do Rogério? Coloca aí o que mais fez sentido, o que você sabia, o que você não sabia, se você gostou do fundo imobiliário, se você gostou da reserva de emergência, se você já construiu sua reserva de emergência ou decide hoje começar a fazer, né? Porque eu acredito que a gente falou bastante no podcast aqui, foi tomar uma decisão, fazer o que precisa ser feito e começar a estudar um pouco mais sobre esses outros investimentos que são tão importantes aí na jornada. E comenta aí também se você não gostou, que eu não fiquei dando várias dicas de fundo imobiliário, porque essa não é a ideia. A nossa ideia é muita educação. Depois a gente pode até fazer no final, buscar algumas informações, mas para estudo, gente, lembrando sempre que não é recomendação de compra. É muito importante vocês estudarem alguns tipos de fundo imobiliário para vocês entenderem se faz sentido para começar a entrar nesse mercado que, assim, ele é apaixonante. Todo mundo que começa, ele tem um crescimento, ele traz essa ajuda financeira, essa recorrência do fundo imobiliário pagar mensalmente, ele é sensacional. Muito bom, excelente. E aí, vamos falar um pouco sobre esse bate-volta aí dos fundos imobiliários? Topa? Vamos? Vamos lá. Você quer fazer Vou puxar aqui alguns, hein? Cadê? Tem os rates aqui. Você vai segurar aí, né, Brunão? Então, peraí. Lista difícil.
Mas aí agora a gente tem que falar o que você sabe também, né? Porque às vezes tem tipo, que nem aqui, SNFF11 do Suno lá. É bom ou não? Então, esse que é o ponto, né? Que a gente Não, tem faz o trazido. seguinte, vamos falar de ações agora e depois a gente deixa 3 dicas no final de fundo imobiliário, a Boa. gente deixa preparado mais Tá. para deixa 3 fundos imobiliários para estudar e 3 ações. Tá, beleza. Acho que é mais fácil. Boa. Vai, vamos tomar. E agora vamos falar de ações, Marcião? Bora, vamos falar de ações. Então, Deu 1 hora, beleza. Qual que é o prazo máximo nosso? A gente pode ir 1 hora, até 1 hora e meia, dá pra gente... Não, mas para depois fazer uma conclusão, vamos deixar pra gente fazer... Cara, você falou bastante de fundo imobiliário, vamos conversar agora um pouco sobre ações, né? Que tá na mesma classe aí, tem a mesma, talvez, premissa aí de ser dono de um pedacinho ali do negócio e tal, só que as ações são algo até mais... que a galera conhecia um pouco mais, né? E o fundo imobiliário acabou vindo como uma novidade, que não é novidade, mas poucas pessoas tinham esse acesso antes, né? O que faz mais sentido para vocês nesse mundo de ações aí? Não, legal, excelente pergunta. E assim, tudo vai de novo. Lembra do planejamento que a gente falou lá atrás, no começo do podcast? Eu acho que muito vai do planejamento que as pessoas têm para elas, né? Investir em ações, de novo, como o próprio nome fala, eu sou sócio de uma empresa. E aí o que é legal, pensa que você está indo na sua cidade e você está pensando em abrir uma padaria, ou abrir um cachorro quente, ou abrir uma oficina mecânica. Você está fazendo o quê? Fazer um empreendimento. O mercado de ações é você investir em algo que já deu certo. Porque você vai começar a sua padaria, sua oficina mecânica ou seu carrinho de hot dog, você vai ter que saber o que comprar, que preço vender, se vão pagar, vai ter cliente. Então, assim, isso tem uma expectativa que pode dar certo ou não. Claro, todo mundo que empreende, eu acho que fica muito legal esse destaque aqui, que empreender, ele gera muito mais dinheiro do que investir em ações. Por quê? Porque ele contém mais risco. Ele tem mais risco embutido naquele negócio. Quando você vai para o mercado de ações, você vai investir em algo que já deu certo. É algo que já tem um modelo de negócio, já tem um produto que as pessoas compram, já tem um segmento, já tem um crescimento. Nós temos aí ações, empresas centenárias, ou seja, faz 100 anos que aquela empresa existe, faz 100 anos que aquela empresa vende, faz 100 anos que aquela empresa cresce ou que aquela empresa ela tem um faturamento. Então, quando você vai para o mercado de ações, de novo, as pessoas vão querer assim, mas que ação comprar, qual dica comprar? Então, assim, vamos discorrer um pouquinho de como funciona a ação, né? Para você depois estudar e de repente no final vamos deixar no final 3 fundos imobiliários para estudo e 3 ações? Ótimo. Pode ser? Então tá bom. Então assim, quando você vai investir em ações, eu acho que como a gente falou aqui, é ser um pequeno dono de um grande negócio. Você um pequeno dono de um negócio já deu certo. Então, eu vou investir em empresas onde elas têm clientes que recebem, né, que fornecem para esses clientes, que elas recebem, que gera o quê? Renda, gera receita, gera lucro. Então, eu acho a gente falou um pouco do fundo imobiliário, assim como eu trago para as ações, a gente começa por na onde não investir. Então, assim, eu quero investir em empresas, eu compraria uma padaria deficitária, eu colocaria dinheiro lá? Eu colocaria dinheiro numa oficina mecânica deficitária ou num carrinho de cachorro-quente deficitário? Então, não. Então, quando você estuda um pouquinho mais, de novo, nos sites que estão vinculados aqui no vídeo, tem aqui a descrição de 3 sites que a gente utiliza para buscar as informações, assim como nos fundos imobiliários, também em ações. A primeira coisa que eu quero saber é o seguinte, essa empresa que eu penso em investir, ela dá lucro? Eu não quero investir em algo que não dá lucro. Né? Eu já próprio falo, eu quero investimento. Então, assim, basicamente, eu vou ser um pequeno dono de um grande negócio. Então, quando eu vou pensar em investir, que tem muita dica, né, Márcio? Você está em hoje rodinha de amigo, futebol, barzinho, tem aquele negócio, eu vou investir em tal empresa porque vai ganhar muito dinheiro, tal empresa vai ganhar muito dinheiro. Então, assim, essas dicas, normalmente, pessoal, é o conto do vigário. Por quê? A gente tem o Bars, que é o maior investidor da Bolsa brasileira, pessoa física. É um bilionário, né? Que recentemente ele soltou um podcast dele que ele declara que ele ganha mais de R$1 milhão por dia em dividendos de ações. Gente, R$1 milhão por dia. Ele até corrige, né? Ele até corrige, ele fala que é R$1.015 mil por dia. Ele é um senhorzinho de 85 anos de idade, um senhor muito gente boa, inclusive. Tá? Então, assim, isso ele construiu no longo prazo.
Tá? E para ter isso, as empresas distribuem lucro, elas só distribuem empresas que têm lucro, dividendos. Quem não tem lucro, né? Então sai dessa rodinha, começa a entender que empresas que eu vou investir. Então, não sendo redundante, comece nas quais eu não investiria. Tá? Então eu gosto muito até da filosofia do Bars, que são ações que são pagadoras de dividendos. Nasceu com a questão previdenciária, né? Nasceu com a questão de ele querer ter ele tem um projeto que ele criou lá na década de 70, que ele falava que hoje, inclusive, chama o nome da empresa Luiz Bars, que é a filha dele, são ações garantem o futuro. Então ele queria ter uma renda no futuro, tá? Então, quais empresas... Desculpa. Vamos lá? Quais empresas eu não investiria? Então, assim, ele é muito adepto a não investir no setor de varejo, porque a gente já viu aí várias empresas de varejo quebrar, e a gente está vendo aí atualmente vários players como Magazine Luiza passando dificuldades. Não estou dizendo que elas vão quebrar, gente, mas está com dificuldade. Estou vendo Casas Bahia entrando em repressão judicial praticamente. Eu estou vendo Americanas depois de todo escândalo. Então, empresas de varejo é um setor que ele é um setor mais... delicado ali, né? Delicado, arriscado. Então, assim, o que não comprar, empresas que não geram lucro, eu não quero ser sócio de alguma coisa que não gera lucro. E empresas de setores que são uma concorrência. Porque além de ser arriscado, a margem é pequena. Se você que está em casa, ou o Márcio abrir uma loja de e-commerce para vender televisão, eu sou um concorrente das Casas Bahia. Ai, Rogério, mas as Casas Bahia é gigante. Tudo bem, mas eu concorro. Mas vamos lá, qual que é o tamanho do custo, qual que é o tamanho da operação? Pode acontecer um monte de detalhes que às vezes perdem na gestão por ser muito grande, né? Exato. Então, eu crio um site de e-commerce, eu sou um concorrente. Eu posso não ser um concorrente do mesmo tamanho, né? Mas eu sou um concorrente das Casas Bahia. Então isso a gente fala que são setores que a barreira de entrada ela é baixa. Então isso, as empresas que estão nesse setor, não são que elas são ruins, elas são setores mais ameaçados, né? Então nós gostamos muito, depois que eu descobri que eu não quero comprar, eu falo assim, mas tudo bem, o que eu quero comprar? O que eu posso comprar? Tem alguns setores que são os setores de utilities, que a gente chama, que são utilidades públicas, que são setores que faça chuva ou faça sol, a gente precisa. Por exemplo, energia. Nós estamos aqui, tem milhares de câmeras aqui no Brasil e no mundo ligadas nesse momento. Para elas estarem ligadas, elas precisam o quê? De energia. Então, a energia, por si só, ele é um setor perene. Ele é um setor que eu gostaria de ser sócio, porque a humanidade precisa de energia. Setor de saneamento, né? Então, saneamento é outro setor muito bom. A gente acabou de ter a privatização da Sabesp agora recentemente, que passou a ser privatizada. E a gente tem um dado alarmante aqui. Olha para quem quer investir para o futuro. Se eu não me engano, somente 15% do esgoto brasileiro é tratado. Nossa. É muito baixo. Então tem uma janela de investimento aí, né, de crescimento. Tem um outro setor também que a gente gosta muito, telecomunicação. Né? Então, telecomunicação, ele também, porque a gente está todo mundo usando o 4G, o 5G, a internet, a banda larga, enfim. Então, é um setor que as pessoas precisam. A gente costuma dizer que é um setor que, independente da crise, o boleto chega. Eu gosto de empresa que eu tenho clientes fidedignos, né? Exato. E a gente tem monopólio nesses setores que eu estou citando. Por quê? Vamos lá. Para você entregar um sinal de 3G, 4G, 5G para as pessoas, para entregar uma internet de qualidade, quanto de investimento você precisa para poder? Absurdo. E são poucas empresas hoje, né? Então, isso é uma barreira de entrada. Então, você percebe que são poucas empresas, bem colocado, e é um setor que a gente chama de perene. É um setor perene que tem alta barreira de entrada. É um setor mais sadio para mim ser sócio. Eu quero ser sócio de algo que eu tenho pouca chance de ter um concorrente. Assim como a energia. Eu vou comprar... Primeiro que a energia é feita por concessão. Né? São ortogas que tem do governo para explorar os campos de concessão. Ou seja, a energia a gente classifica basicamente ali em 3 setores, que é a geração, transmissão, que é o filé do negócio. Por quê? Porque ele tem um único cliente que uma certa vai pagar ele, e distribuição. Então, eu particularmente gosto mais do setor de transmissão e depois de geração, ou distribuição por último. Por quê? Porque quando você tem que... a gente tem iminência no Brasil de vários fatores, os famosos gatos da energia, a inadimplência. Então, assim, não é que é ruim,
Mas dos três setores ele é o menor. Então a gente já falou de energia, a gente já falou de saneamento, a gente já falou de telecomunicação. Tem 2 setores que assim são muito bons também. A gente já falou aqui no podcast, que são bancos. Eu ia te falar agora, se banco é uma boa. Banco é um excelente setor porque para mim eu vejo ele, como a gente comentou, entra crise, sai em crise, você vê o lucro dos bancos despontando. Então assim, trago para bancos, que ele é de utilidade pública, e um outro setor que é muito interessante, que é seguros. Tá? Então, os seguros é um setor altamente interessante. Por quê? Porque o seguro... Olha que engraçado, Márcio. Você tem seguro do seu carro? Sim. Você paga. Você quer usar? Olha que negócio inteligente para você investir. É algo que você abre uma seguradora, o cliente vem e deposita o dinheiro para você pagar o seguro, e ele reza todo dia para que ele não bata o carro. Ou o seguro. Para você não usar. Para você não usar. Então, se a pessoa não usar, a seguradora reembolsa 100% do lucro. Pagando as despesas administrativas. Bem a grosso modo, gente. Mas você entende. Vai ter muito lucro, porque o principal custo é o sinistro. É o sinistro. Né? Então, olha que louco. É um setor que eu gosto muito, porque as pessoas colocam o dinheiro ali e rezam do dia para não usar. Rogério, mas você tá falando de seguro de carro e seguro de saúde. Você quer ficar doente? Exato. Seguro de vida, você quer morrer? Então, seguro de prédio, você quer que o seu casa pegue fogo, sua empresa pegue... Então, assim, as pessoas depositam o dinheiro na seguradora, ela trabalha com o dinheiro da pessoa, né? E reza todo dia para não acontecer. Então, esses 5 setores, né, são setores assim que eu gosto muito. Então, só para colocando para estudo, gente, energia, saneamento, telecomunicação, banco e seguros. Né? Já é uma carteira muito top aí que dá para montar, né? Então, exatamente. Se pegar uma empresa ou mais de uma em cada dedo da mão ali, você está diversificado, porque são setores diferentes, que tem aí esse princípio que você trouxe e consegue aí, com certeza, gerar rentabilidade para quem fez o investimento, né? Exatamente, Márcio. Então, assim, quando você sabe o que não comprar e você sabe o que comprar, a gente deve ter aí 400 e poucas ações listadas no Ibovespa aqui na Bolsa Brasileira. Se você fizer um filtro só para o setor e de empresas que dão lucro, vai cair ali para umas 80. Então, o que é mais fácil? Eu estudar 400 empresas ou começar a estudar 5 setores e menos empresas ali que são desses setores? Então, eu acho que isso é muito mais importante do que você querer pegar aquela dica do colégio, dica da rodinha de amigos, dica do barzinho, dica do trabalho, que ação comprar. Tudo bem, eu acho que é válido quando tem alguém que tem uma experiência compartilhar com você, mas para você fazer o seu filtro, tem que filtrar para ver se passa no seu crivo de investimento. Tá? Então, investir em ações para longo prazo não é coisa para 1 mês, para 2 meses, para 1 ano, para 2 anos. Investimentos em ações, você tem que focar no mínimo 5 anos. Ótimo. No mínimo. Então, não adianta, se o seu retorno é antecipado para menos 5 anos, ações não é o melhor lugar para você colocar o seu dinheiro. Rogério, mas fulano colocou esse ano na Embraer e está ganhando dinheiro. Tá bom, a Embraer subiu bastante, mas ele tinha só a Embraer? Qual é a carteira dele? As pessoas normalmente contam as vitórias no mercado de ações, não contam as derrotas. Exato. Tá? Então, assim, ou tem um livro que a gente falava dos livros, né? Tem um livro, então eu vou deixar a primeira dica de livro, deixar agora, depois a gente deixa lá também, né, nos comentários, chama O Iludido pelo Acaso. É um livro denso, muito legal, que ele tem do Taleb, do Nassim Taleb, exatamente. Ele é um livro muito legal que a gente pode sortear um livro do Nassim Taleb? Pode. Então, e aí, você quer que a gente sorteie aí o livro do Nassim Taleb? Coloca nos comentários aí. Então, beleza. Chama Iludido pelo Acaso. É um livro muito legal que faz a comparação. Eu vou dar um briefing bem rápido de 2 traders que operam no mercado americano, um mais conservador e um mais alavancado. E aí depois vocês comentam o final também do livro se vocês gostaram, tá bom? Então, assim, o mais importante que a gente ficar dando dicas, e eu acho que a gente pode voltar aqui, tô me convidando de novo para falar mais de outros assuntos. Eu acho que muito focado nos comentários que as pessoas querem ouvir, né? A gente explicar esses assuntos, mas hoje a gente vai focar mesmo e as pessoas entender qual setor que eu quero investir. A gente já falou aqui, para não ser repetitivo, mas para você gravar: bancos, energia, telecomunicação, saneamento e seguro.
né? No Barsi, ele fala que é o best do Barsi, né? Inclusive é os setores que ele gosta muito, tá? Para poder colocar. Você sabe que assim, né? E aí, o segredo de ações é você comprar boas empresas que dão lucro a bons preços. Você não pode comprar uma ação a qualquer custo. Não é porque alguém comprou uma ação e ganhou muito dinheiro que você vai ganhar também. Porque a pessoa comprou num tempo. Olha que negócio engraçado, Márcio. A gente tá aqui, eu, você, o Brunão, que tá cuidando das câmeras para nós. Vamos supor que nós três temos Banco do Brasil, que é uma excelente ação, né? Talvez a primeira dica aí do dia, né? Banco do Brasil é uma excelente ação. Ele tá com um preço muito legal. Ela dobrou de preço nos últimos, 18 meses, mesmo assim tá com um preço bom. Eu comprei a 28, você a 27 e o Bruno a 25. Hoje o Banco do Brasil não sei quanto fechou hoje, mas está abaixo de 28. Então assim, nós três temos o mesmo papel com perspectivas diferentes. Eu estou no prejuízo, você está no 0 a 0 e o Bruno está no lucro. Olha que engraçado. Então assim, você tem que fugir um pouco dessa dica, porque o mesmo ativo para 3 pessoas diferentes, a gente tem percepções diferentes, tem realidade diferente. Eu estou realmente no prejuízo, momentaneamente. Você está no 0 a 0 e o Bruno terceiro está no lucro. Então, olha só que engraçado. Então, não é, gente, só olhar. Eu tenho visto muitos comentários, né? Às vezes as pessoas perguntam que ação que comprar, que papel que eu compro. Então, não é. Eu falo as ações que eu compro, não tem problema nenhum, né? Ou os setores que eu gosto, as ações que eu gosto, não tem problema nenhum. Só que, gente, vai estudar, vai entrar no detalhe, cria um crivo seu, cria o seu crivo, né? E muitas vezes as pessoas têm falado assim para mim, não compensa comprar curso. Tem muito curso bom, gente. E lembra, comprar curso de investimentos, eu sou muito suspeito de falar. Porque assim, quando você vai arriscar no mercado financeiro, você pode perder dinheiro. Quando você compra o curso, você já sabe o que aquela pessoa fez de errado e aquela pessoa fez e não deu muito certo, fez de errado. Então você não vai fazer aquilo. Então a sua chance de acertar já é maior. Então às vezes você fala assim, mas eu não quero comprar o curso. Mas se você compra o curso, você está na frente de informação. Tem muita gente boa no mercado que você pode ter um curso para você aprimorar o seu conhecimento em investimentos. Gente, não façam o que tem sendo feito normalmente por aí. As pessoas ficam à caça, eles ligam o YouTube, ligam o Instagram e eles ficam procurando que dica de comprar. E o exemplo que a gente usou do Banco do Brasil aqui, às vezes a dica é boa, só que o time que você está comprando, o tempo que você está comprando faz você fazer um negócio ruim. Então investir em ações é você ser sócio, porque você está sendo sócio da empresa, de boas empresas e você tem que pagar barato. Perfeito, muito bom, excelente. Vamos lá então agora aqui 3 dicas. 3 dicas não, vamos falar de 3 ações. 3 e fundos imobiliários para estudo. Para estudo. Quais seriam aí as 3 que você acredita que são interessantes para a pessoa começar a pesquisar e conhecer mais? Para você que está aí nos assistindo, nos acompanhando, obrigado pelo seu tempo. A gente passa de 1 hora de gravação. É muito importante que você está nos acompanhando, porque a gente trouxe muito conteúdo educativo. Se você entrou no meio do vídeo, volta, vê desde o começo, tem muita informação boa. 3 fundos imobiliários. KNSC11, um fundo de papel da Quineia. Para quem não sabe, a Quineia é do Itaú, né? É um fundo de papel bem interessante. Um Fiagro, que está muito na moda, Rura 11. É um papel muito bom, né? Um fundo de logística para você estudar, porque para você entender onde estão os barracões, BTLG11. São 3 assim, fundos bem legais, que tem 2 mais voltados para papéis, um de dívida, outro de agronegócio, e um aí que são de galpões, para você fazer esse exercício que a gente comentou aqui. Entrar no site, buscar, fuçar mesmo, saber quais são os galpões que estão colocados. Então, esses 3 fundos, vai estar na descrição do vídeo também, tá? Muito bom. Para colocar. E agora 3 ações. Vamos 3 ações. Vou falar até 5 ações, se você me permitir. Olha aí, manda bala. Melhorou. 5 ações, 2 de bônus, hein? 5 ações para você estudar. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai falar uma ação por setor. Vamos lá. Então, você chama o setor e eu conto a ação, para a gente ficar numa sintonia. Vai lá. Energia. Energia, uma ação para você estudar, que eu gosto muito, chama Engie. Engie, eu gosto também. Saneamento. Saneamento, eu tenho uma ação que você vai gostar da tese que chama Sanepar. Energia, agora a gente vem para telecomunicação. Ação bem legal de telecomunicação que eu gosto é Vivo. Banco.
Banco, uma tese bem interessante, a gente já falou aqui, Banco do Brasil, porque ele é um excelente banco. O app do Banco do Brasil, ele é o melhor recomendado nas plataformas do App Stores, do Google, do Android é o Google... Play Store, né? Play Store. Então, pasmem, gente, um banco público, ele tem a melhor avaliação do app, tá? Ele tem lucro de bancão, tá? Então, assim, é um banco público que todo mundo tem... Ele tem um desconto porque as pessoas têm medo de intervenção do governo. Ele é um excelente banco e tá a ótimo preço. Tá. E por último... Seguros. Seguros, para mim, é campeã, a BB Seguridade. Também está acoplado do Banco do Brasil, que ela financia aí o agro do Brasil inteiro. Ele é uma ação que tem um bom retorno nos últimos anos, uma empresa totalmente sólida. Excelente. E agora o último livro, que você falou 2, né? Do Segredos da Mente Milionária, o Iludidos pelo Acaso. Qual que seria o último livro de finança aí, top 3? Cara, um livro de finança top 3 que eu acho que faz muito sentido para o seu canal, Mais Que Finanças, chama Pai Rico, Pai Pobre. Está até ali em cima. Ali. Tá até ali. E aí vamos sortear também um Pai Rico, Pai Pobre, Márcio? Vamos sortear também. Então... Eu acho que legal. Para vocês que entrar nos comentários, vamos colocar um prazo para as pessoas fazerem o comentário? O que você define? Ele vai sair aqui no final do mês, esse episódio... Até dia 30 de agosto? 30 de agosto, você entra nos comentários, a gente o Márcio abre uma live, a gente vai coloca mesmo no YouTube. Isso, faz no YouTube uma live para colocar. Então a gente tem um sorteio do Pai Rico, Pai Pobre. E o Iludidos pelo Acaso. E o livro do Steve Harker, Os Segredos da Mente Milionária. Então os 3. Então a gente vai sortear três livros. Para você que está aí querendo mudar de vida, mudar suas finanças, são 3 excelentes ferramentas que você pode ter para você ler. Eu costumo dizer que são as bíblias para você entender um pouco do mercado financeiro, e posso dizer uma coisa para vocês. Se eu, que aos 19 anos de idade vendia caneta no semáforo para sobreviver, conseguir, você também pode conseguir. Olha aí que incrível, muito bom. Cara, foi uma aula, assim, fiquei realmente impactado aqui com toda a forma que você trouxe aqui, estou muito feliz, espero que tenha ajudado você que está assistindo aí, então comenta aí se você gostou, para a gente trazer o Rogério mais vezes aqui, e aí principalmente, coloca os assuntos que você quer que a gente fale, que a gente pode fazer vídeo individual, a gente pode fazer podcast também, como o canal aqui a gente tem várias playlists, a gente pode falar sobre os investimentos, que faz parte aí das finanças e é um fator primordial aí para a gente evoluir como pessoa, como sociedade, como país. Irmão, obrigado. Como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Legal, então tá bom. A rede social que eu mais utilizo hoje é o Instagram, tá? Então você vai encontrar Rogério SC Barreto. Então as pessoas podem me encontrar lá. Estou à disposição, manda dúvida, manda pergunta, comenta lá se você gostou do assunto, como o Márcio comentou, manda o tema que que gostaria de ouvir, vai ser um prazer a gente voltar aqui. Eu acho que esse episódio 100 aí está chegando, eu acho que faz sentido a gente criar aí um negócio. Se vocês colocarem um assunto legal, a gente volta. Perfeito, vamos lá, então vamos aguardar você aí colocar. E vai lá, segue o Rogério, acompanha o conteúdo que é muito importante também. E segue o Mais Que Finanças, está sempre trazendo aqui. Estamos no episódio 83, gente. Olha que legal. Olha quanto conteúdo já tem lá na plataforma para vocês entrar gratuitamente. Não paga nada. Aí, só paga o like. Deixa o like lá, se inscreve no canal. Deixa o like aí, comenta. Compartilha com alguém que talvez está querendo começar a entrar no mundo dos investimentos. Cara, tem um podcast incrível aqui para a pessoa se aprofundar e já começar aí a estudar as ações, os FIIs e também já até concorrer aí os prêmios, os sorteios. 3 livros, hein? 3 livros aí que são top 3 para você realmente aprender mais aí sobre finanças e investimentos. Quero agradecer a sua atenção. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Rogério, pela aula. Obrigado. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tirar foto.